Uma pequena mensagem para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal ativando a notificação. Compartilhe se você gostar do conteúdo. Beleza? Agora vai pro vídeo, vai pro corte. Não se esquece, lives às 21h30 aqui no canal. Obrigado pela audiência. A matéria aqui tá na mesa, tá na frente para vocês aí. A Justiça de São Paulo deferiu nesta terça-feira, 23, a quebra de sigilo bancário de todas as contas em nome da Nelway Soluções Integradas. Também foram autorizados o sequestro e bloqueio de ativos financeiros que sejam encontrados nas contas da empresa, pivô do caso VaideBet. O escândalo policial sacudiu o Corinthians, as mesmas medidas foram aprovadas para Edna Oliveira dos Santos, e aí eu não sei, obviamente ela não... ela é uma vítima, em tese é uma vítima, como vários outros lá de Peruíbe. Então, é muito curioso o que fizeram com a Edna, tá? Porque assim, a Edna... Por que a Edna teve o bloqueio? Neste caso é do MEI, tá? Então, da empresa formada, ela não teria feito essa empresa, portanto, esse bloqueio. A Nelway recebeu transferências da rede social Media Design, apontada oficialmente como intermediária do contrato de patrocínio entre Corinthians e VaideBet. As transferências foram feitas depois de rede social receber o Corinthians 1,4 milhões como parte do cerca de pagamento dos 25 milhões de comissão. Para a polícia, a Nelway é uma empresa de fachada aberta em nome da Edna Oliveira, beneficiária do Bolsa Família. A Edna Oliveira MEI é uma empresa descoberta pela polícia durante o inquérito. Aí, já tem outra descoberta da MEI aí, né? Edna alega que desconhecia a existência das duas empresas abertas em seu nome. A quebra de sigilo bancário e o sequestro dos ativos tinham sido pedidos pelo delegado Thiago Fernando Correia, da terceira delegacia. Gente, essa daqui eu até estranhei que efetivamente isso não tenha tido um pedido tão cedo. Porque essa questão da VaideBet, na minha concepção, já entendendo que tem os elementos naturais para ser uma empresa de fachada, quebra logo o sigilo e vamos fazer as oitivas das pessoas. Teve uma matéria há um mês e meio atrás que indicava que só haveria novas oitivas quando houvesse a quebra de sigilo. E agora está tendo uma quebra de sigilo no dia 23, então não estou entendendo muito bem por conta da demora. Tem ainda para ouvir o Luiz, que deve ser essa semana, e o adjunto, assim como ainda falta o Augusto Melo, o Sérgio Moura, o Mariano e a VaideBet, né? O André Rocha, que é da VaideBet. Então todo mundo vai ser ouvido ainda. Vai demorar um pouquinho para andar, tá? Rosala Santoro, na tela para vocês, tá? Vamos lá. Perrone, data de hoje, 4 da matina. Em depoimento, a polícia, Rosala Santoro, diz que Corinthians não pagou Rojas para pagar imposto. O que está acontecendo é isso aqui. Ó. Em depoimento à Polícia Civil, o ex-diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, disse que o clube deixou de pagar Matias Rojas para quitar impostos. A declaração foi dada como parte do inquérito sobre o caso VaideBet. O atraso permitiu ao jogador rescindir seu contrato e cobrar todos os valores que teria para receber até o fim do compromisso, em 2027. No mês passado, a FIFA condenou o Corinthians a pagar 40,4 milhões ao Paraguai. O clube vai recorrer contra a decisão. Na oitiva, Rosala falava do que achou de ingerência do diretor administrativo Marcelo Mariano, o Marcelinho, no departamento financeiro, quando citou o episódio envolvendo Rojas. Trecho do documento que relata declarações de Rosala à polícia e ao GAECO diz o seguinte: esse problema, suposta ingerência de Marcelinho, foi acentuado em fevereiro-março, quando era necessário pagar Matias Rojas, Antônio Oliveira e não havia recursos suficientes em caixa. Naquele dia, o pagamento mais expressivo era o pagamento de impostos, que foi efetivamente pago. O documento não esclarece quais posições tomadas por Marcelinho e Rosala diante do impasse. Porém, a coluna apurou que o diretor administrativo defendeu que fosse feito o pagamento ao paraguaio, certo? Ou seja, o Marcelo Mariano defendeu que fosse feito o pagamento ao paraguaio. Assim, o clube evitaria o risco de perder e ter que pagar uma fortuna de uma só vez. O entendimento era de que rapidamente o alvinegro obteria receita para quitar os impostos. Também, conforme a apuração da coluna, como pagar o valor referente
Como é que é, rapaz? Também conforme a apuração da coluna, como pagar o valor referente à multa rescisória de Antônio com Cuiabá era prioridade, a avaliação do diretor financeiro foi de que a decisão se resumia a perder Rojas ou perder o parcelamento de impostos. A alegação do departamento financeiro foi a de que já existiam parcelas relativas aos tributos atrasados e com mais um mês de inadimplência haveria cancelamento automático. O cálculo na área financeira apontava para um alegado gasto adicional de aproximadamente 120 milhões com a dívida relativa aos impostos na forma de multa e mora. Prevaleceu o desejo de Rosala de pagar o parcelamento de impostos. Prioridades. Um dos focos principais do inquérito instaurado na terceira delegacia é o pagamento de comissão de intermediação do contrato entre Corinthians e Vadebet. Rosala confirmou ter a informação de que o diretor administrativo foi ao departamento financeiro enquanto ele viajava para cobrar o pagamento de 1,4 milhões para a rede social media design intermediária do negócio. Após receber do clube, a rede social fez transferência para a Newway Soluções Integradas, empresa considerada de fachada pelo delegado Tiago Fernando Correia, responsável pelo inquérito. Nesse contexto, Rosala foi indagado sobre como é estabelecida a prioridade de pagamentos no clube. O ex-diretor financeiro respondeu que ele e o ex-gerente do departamento, Roberto Gavioli, definiam a relação e a passavam por e-mail para o presidente com cópia para alguns diretores. Entre eles estaria Marcelinho. Segundo o documento com o registro do depoimento, Rosala indicou que Melo pediu para o diretor administrativo ser um dos cartolas copiados no e-mail. Porém, o presidente corintiano negou tal prática. Nunca houve qualquer cópia de lista de pagamento que a diretoria tenha recebido. O departamento financeiro sempre teve autonomia para analisar as prioridades de pagamento, diz o presidente à coluna por meio de assessoria de imprensa. De acordo com o depoimento de Rosala, a relação de prioridades tinha acordos judiciais, impostos parcelados, folha de pagamento, incluindo atletas da base, plano de saúde, vale alimentação, folha de pagamento de prestadores de serviços e salários e direitos de imagem no elenco profissional. Os demais pagamentos eram combinados semanalmente, ok? Silêncio. Procurados Rosala e Marcelinho não quiseram dar entrevista sobre o tema. Meus amigos, está aí para vocês completo a questão do Rosala e do Marcelinho, principalmente no que tange essa questão dos impostos, a questão do Marcelinho e do Rosala, dessa ingerência, é que havia um interesse no pagamento do Rojas, né, para que não perdesse o jogador. E aí, ou seja, indicando que a diretoria sabia que caso não pagasse, poderia perder o jogador. Por outro lado, o diretor financeiro optou por pagamento do imposto, e aí é um peso em relação à prioridade da instituição em relação a 120 e 40 milhões. Com o jogador poderia efetivamente ser negociado com o empresário, o que não conseguiu. Já com o imposto não tem negociação. Ou você paga ou toma o prejuízo. No meu entendimento, acerta o Rosala em tentar resolver um dos graves problemas do Corinthians, que seria multa, juros, mora, e inclusive uma perda na questão do parcelamento. 120 milhões seria um prejuízo absurdo. Acertou o Rosala, mas nesse entendimento podemos ver que havia uma quebra de braço, sim, para o pagamento de algum tipo de direito, né, estabelecido ali, que é do caso Rojas e do caso dos impostos. Então, aquela narrativa, grandes narrativas que o Corinthians teve durante esse período, o Rosala esclareceu, não sei por que isso não é esclarecido, tá? Se isso evidentemente for real, né, estamos diante de uma necessidade de priorizar, principalmente uma situação de pagamento de impostos. Teve a questão do Antônio, que eu não sei se era uma prioridade necessária, mas de qualquer maneira foi algo que gerou a rescisão do Rojas neste ponto.